Boas festas! Nessa semana festiva queremos dar um presente a você e a todos. O presente da verdade, o presente da informação, o presente da perspectiva. Nos próximos dias iremos liberar destaques de nosso conteúdo da Epoch TV, nossa plataforma de vídeo para assinantes, e o conteúdo vai vir aqui no nosso canal no YouTube, tá? Hoje você confere uma entrevista exclusiva com Phyllis Chesler. Phyllis é professora emérita de psicologia e é conhecida não só por seu trabalho científico de renome, mas por sua história pessoal. O que acontece é que ela é uma mulher judia que se casou com um afegão nos Estados Unidos e foi com ele para o Afeganistão. Só depois que ela teve que fugir de lá. Ela se tornou uma crítica ferrenha do feminismo que se mantém calado quanto à situação das mulheres no mundo islâmico. Phyllis, fale-me sobre as falsas feministas. Bem, eu sou uma feminista de verdade. Uma feminista falsa é alguém que desistiu de lutar por direitos ligados ao sexo e está totalmente investida em identidades de gênero de todos os tipos e que perdeu o rumo no que diz respeito às mulheres em todo o mundo. De modo que, em vez de apoiar as mulheres iranianas que lutam pela liberdade e morrem por ela, ou as mulheres afegãs presas sob o domínio do Talibã, ou as mulheres israelenses que foram massacradas e estupradas e que sofrem atrocidades imensas, elas não assumem uma posição que não seja a posição abstrata antirracista, anticolonial, pós-colonial e desconstrutiva da realidade. E, portanto, não ajudam ninguém. E elas não estão sozinhas. É toda a academia ocidental, a mídia, os grupos de direitos humanos e as Nações Unidas. Sempre que eu escrevo isso, sai desvinculado, não unido, porque eles são realmente... é uma coleção de tiranias. Então, as feministas são apenas uma pequena parte disso, que antes se preocupavam profundamente com as questões de violência contra a mulher. Todas as raças, todas as classes, todas as etnias. E elas não se importam com a ocupação dos corpos das mulheres em Gaza e em Yehuda e Shomron, onde elas têm sido cada vez mais forçadas a usar véu e forçadas a casamentos infantis poligâmicos. E continuam a desaparecer. Em vez de concentrar nesse tipo de irmandade, elas estão se concentrando no ódio aos judeus sob o disfarce de uma luta de libertação. Então, o que pensar de tudo isso? Bem, é paradoxal. Certamente alguns desses governos islâmicos são claramente tiranias, certo? Mas você inclui a ONU em sua coleção de tiranias. Explique por que você inclui a ONU. Bem, você acha que a Rússia é uma democracia? Acha que o Irã é uma democracia? Ou a Turquia, já que estamos falando disso? Ou, por exemplo, a Arábia Saudita ou o Catar? Eles não são democracias. Eles tornaram as democracias ocidentais reféns de seu poder de veto. Em uma certa reunião, o Irã foi indicado para presidir o Conselho de Direitos Humanos. O Irã, onde, se você sabe alguma coisa sobre a prisão de Evin, sabe que eles rotineiramente estupram, torturam e assassinam dissidentes de todos os tipos. Mulheres de todos os tipos. E a China? A China é uma democracia? Acho que não. Sua perseguição a praticamente todo mundo é bem conhecida. Mas eles são muito poderosos. E eles estão cada vez mais em uma aliança com a Rússia, com a Turquia, com o Irã, e isso está indo em direção a Israel. E Israel está lutando sozinha a batalha do Ocidente. Ela realmente defende os tipos de liberdades contra a tirania que o Ocidente tem defendido, pela qual foi fundado e pela qual está lutando agora. Portanto, acho que é um paradoxo? Não acho que seja um paradoxo. Farei um breve comentário sobre os direitos das mulheres na China, por exemplo. Um grupo chamado Women's Rights Without Frontiers, Direitos das Mulheres Sem Fronteiras, liderado por Reg Littlejohn, ficou no aspecto de gênero. Há muito mais homens do que mulheres na China. Sim, isso se deve ao fato de a política do filho único ter eliminado todas as meninas. Eles se livraram das meninas que nasceram. Portanto, agora há muitos meninos.
E agora a política da China, pelo que entendi, mudou. Agora eles querem que as mulheres voltem para a cozinha e tenham mais bebês de todos os sexos. A Índia também, embora seja uma democracia com um sistema de castas e de classes absolutamente terrível, também matou todas as meninas. Infanticídio é outra forma de feminicídio, assim como o crime de honra. É claro que você fez muito trabalho a respeito de crimes de honra e isso não faz parte do vocabulário da maioria das pessoas. A maioria das pessoas nem mesmo entende o que isso significa, eu acho. Isso é verdade. Bem, o crime de honra é muito endêmico no mundo muçulmano e árabe e na África muçulmana. Se uma menina envergonhar sua família de alguma forma, e também na Ásia Central, por exemplo, no Paquistão, se ela estiver ficando amiga de uma pessoa não muçulmana, menina ou menino, se ela quiser estudar, se houver suspeita de que ela está fazendo sexo fora do casamento, mesmo que não seja verdade, se ela quiser sair de um casamento violento com um primo de primeiro grau, que foi arranjado contra sua vontade, a família dela irá matá-la. Porque se não a matarem, a família perderá a sua reputação. Ninguém mais se casará com seus outros filhos e eles poderão perder seus negócios. Portanto, quando comecei a estudar esse assunto, principalmente as feministas ocidentais não acreditavam, não prestavam atenção, achavam que eu estava sendo racista. Embora as vítimas também fossem mulheres negras, os agressores eram homens negros, então não se podia falar disso. Fiquei muito inspirada quando mulheres da Índia e do Paquistão, por exemplo, e da Turquia, outro exemplo, começaram a citar meu trabalho. E elas não viam esse trabalho como racista, mas como feminista. Portanto, às vezes você encontra aliadas feministas inesperadas que não são feministas falsas. Você tem uma história extremamente, eu diria, incomum. Talvez possa falar sobre isso. Acho que você está me perguntando como a simpática garota judia de Borough Park, no Brooklyn, foi parar em Cabu, no Afeganistão. E o que eu aprendi lá? Eu era jovem, tola, muito jovem. E conheci um homem na faculdade que parecia totalmente ocidentalizado. Ele era. Conversamos sobre Dostoiévski e Proust. Assistimos a todos os melhores filmes europeus e eu disse que gostaria muito de conhecer a família dele. E ele disse, bem, nós teríamos que nos casar. E então pensei, bem, eu tinha tanta sede de aventura, tanto desejo de viajar. Eu disse, ok, sabe como é? Era uma coisa simples. Então aterrissamos em Cabu. Isso foi há muito tempo, muito antes do Talibã. O funcionário do aeroporto simplesmente confiscou meu passaporte americano e disse, sem problema, senhora, vamos devolvê-lo à sua família. Nunca mais vi o passaporte. Depois descobri que meu sogro tinha 3 esposas e 21 filhos, e que era para eu morar com minha sogra. Bem, isso era novidade para mim. Isso foi uma parte, era uma família nobre, uma família rica. Eu queria sair e ver o esplendor da cidade. E toda vez que eu saía, tinha que fugir. E então, um carro com um motorista me alcançava para levar a madame para casa. Mas consegui sair algumas vezes sozinha e vi mulheres de burca tropeçando, sem visão periférica, com essas roupas claustrofóbicas, parecendo fantasmas, e literalmente forçadas a sentar no fundo do ônibus. E quando fui até a minha família afegã e disse que tinha acabado de ver algo terrível, eles disseram, os americanos são tão histéricos. Então foi uma época em um lugar em que minha vida estava em perigo real, em que fiquei muito, muito doente e não sabia como sair ou se eu conseguiria sair. E pensei em todo tipo de esquema de fuga. Então, compreendi como era estar preso naquele país
sem passaporte para o século XX, porque o meu havia sido retirado. Finalmente, no último segundo, meu sogro, um sujeito muito elegante, conseguiu um passaporte afegão para mim, me deu $10 e disse que eu podia ir embora, porque ele não queria uma americana morta em suas mãos ou em sua consciência. Eu estava muito amarela, com hepatite. Sobrevoei os desertos congelados da Sibéria e fiquei muito feliz, saindo dali em um voo da Aeroflot. Depois tentei contar às outras pessoas na faculdade que tinha visto empregados serem muito maltratados, que tinha visto mulheres serem mantidas em condições muito precárias, levando vidas muito perigosas. Você conferiu alguns destaques dessa entrevista exclusiva. Você pode conferir ela na íntegra e muito mais, nossos documentários originais premiados e por aí vai, na Epoch TV, nossa plataforma de streaming para assinantes. Link na descrição e nos comentários. Nós do Epoch Times desejamos a todos um excelente ano novo.